Capítulo 43. O fora da lei. Às 9 da noite de 26 de fevereiro de 1815, o Anne Constance saiu de Porto Ferraio, seguido por 6 embarcações menores. Temporariamente, sem impulsão do vento, a flotilha viu as velas dos navios britânicos e, enquanto avançava, cruzou com 3 embarcações francesas, mas os soldados se abaixaram no deck para não serem vistos e todos chegaram à costa francesa sem incidentes, entrando no Golfo Juan em 1º de março. Alguns poucos curiosos da região foram ver um número incomum de barcos na baía, mas houve pouco interesse, mesmo quando Napoleão desembarcou no fim da tarde e, mais uma vez, acampou em solo francês. 20 homens enviados para a vizinha Antibes tinham sido presos. Napoleão havia instruído seus soldados a não utilizar suas armas, e é duvidoso que eles o tivessem feito, mesmo que quisessem. Questionados mais tarde, eles admitiram que estavam felicíssimos por estar de volta à França, mas que não tinham estômago para combater outros franceses. No final das contas, não foi preciso. Eles partiram à meia-noite por estradas vicinais para evitar confronto, chamando pouca atenção pelo caminho. Os soldados tinham perdido o costume de fazer marchas longas e precisavam carregar todo o equipamento, pois haviam trazido apenas uns poucos cavalos e, por isso, a coluna logo se estendeu, formando ilhas pouco organizadas de pequenos grupos que se esforçavam para ir adiante do melhor modo possível. Eles compraram cavalos no caminho, mas esses foram repassados aos lanceiros, que carregavam não só suas armas, como também suas celas. Em 2 proclamações, uma de sua guarda, chamando antigos camaradas a se unir a eles, e uma dele para seu povo, em que chamava Marmont e Augereau de traidores, Napoleão retratou a si mesmo como alguém que estava indo resgatar a França de seu sofrimento, uma vez que os lamentos do país haviam chegado a ele em Elba, e anunciava: a águia que porta a insígnia da nação voará de campanário em campanário, até as torres de Notre-Dame. Não havia águia nem insígnias nacionais, até que em uma cidadezinha alguém encontrou um suporte de dossel ou remate de varão de cortina de madeira, pintada de dourado, que tinha o formato adequado, e, preso a um mastro, foi adornado com tiras de pano azul, branco e vermelho. Eles não encontraram resistência até chegarem a La Fraye, em 7 de março, onde se depararam com uma estrada bloqueada por infantaria. Napoleão cavalgou à frente dos demais e falou com os soldados. A resposta foi um silêncio. Por isso, ele desabotoou a casaca cinza e, deixando o peito nu, desafiou-os a atirar, ao que, incentivados por seus granadeiros que tinham avançado e começado a aplaudir, as tropas reais irromperam em gritos de Vive l'Empereur. Uma força maior, posicionada perto de Grenoble, teria sido um obstáculo mais sério, não fosse por o coronel Labedoyer ter liderado seu regimento a passar para o lado de Napoleão. O comandante monarquista de Grenoble fechou os portões da cidade, mas eles foram abertos pelos operários, que deram a Napoleão delirantes boas-vindas. Em Lyon, o povo derrubou as barricadas que bloqueavam as pontes e o levou em triunfo até a cidade.
Dali em diante, a águia de fato voou até Paris numa velocidade estonteante. Ney, enviado para capturar Napoleão e que prometera solenemente a Luís XVIII trazê-lo de volta numa jaula, percebeu que suas tropas vacilavam e, movido pelo ânimo geral, se uniu a seu antigo senhor. Em 20 de março, Napoleão estava em Fontainebleau. Em Essonne, ainda naquele dia, ele encontrou Caulaincourt e uma multidão de oficiais e de praças que haviam sido expulsos de Paris ou de áreas adjacentes. Na noite anterior, Luís XVIII havia abandonado as Tulherias e fugido para a fronteira belga. À medida que a notícia se espalhava, apoiadores do imperador surgiam em todas as partes da capital e a bandeira tricolor foi hasteada no palácio e em outros prédios públicos. Enquanto Napoleão corria para Paris, seu antigo Estado-Maior e seus criados tomavam as Tulherias, de modo que, quando ele chegou, às 9 daquela noite, tudo estava pronto e os salões tomados por membros de sua antiga corte. Quando apiou do cavalo, teve dificuldades em conseguir passar pela multidão que o esperava. Enquanto subia a escadaria para tomar posse novamente do palácio, Napoleão fechou os olhos e um sorriso iluminou seu rosto. Uma hora depois de chegar às Tulherias, Napoleão estava em seu escritório, trabalhando com Cambacérès e Maret, montando um novo governo. Ele teve alguma dificuldade para convencer seus antigos ministros a assumir novamente seus postos, uma vez que a maior parte sentia o peso da idade e estava cansada por tudo que haviam passado. A lembrança das incertezas de 1814 ainda estava fresca, e quando souberam de seu desembarque, alguns, como Pasquier e Molé, entraram em desespero pelo que ocorreria à França, prevendo mais do mesmo. Mas a maioria se deixou levar pelo seu velho encanto. Daru, de início relutante, logo se rendeu. Senti que voltava a meu mundo, onde estavam minhas memórias e meus afetos. Ele relembraria. Em nenhum outro momento senti maior afeto, maior devoção pelo imperador. Mas alguns, como MacDonald, resistiram, apesar dos repetidos esforços de Napoleão. Cambacérès aceitou ser ministro da Justiça. Maret assumiu novamente como secretário de Estado, Caulaincourt, muito pressionado, como ministro das Relações Exteriores. Carnot ficou como ministro do Interior, Davout como ministro do Exército. Decrès reassumiu seu antigo cargo na Marinha, assim como Godin e Maullian reassumiram as finanças e o tesouro, respectivamente. Napoleão nomeou Fouché como ministro da polícia, com Savary e Real tendo instruções para ficar de olho nele. Foi extraordinário ver as peças se encaixando de novo em seus lugares com tamanha rapidez, refletiu Savary. Quando foi ao palácio, na noite seguinte, Lavalette achou que tinha voltado 10 anos no tempo. Eram 11 da noite. Napoleão acabava de sair de um banho quente e colocou seu uniforme de costume e estava falando com seus ministros. Mas as aparências não se sustentaram por muito tempo. Quando os corpos legislativos vieram dar demonstrações de lealdade, em 26 de março, Miot de Melito, agora membro do Conselho de Estado, percebeu que os rostos estavam tristes. A ansiedade tomava conta de cada traço e havia um constrangimento geral. O entusiasmo causado pelo retorno inesperado e quase miraculoso de Napoleão arrefecera, e nas palavras de Lavalette, não era tanto que as pessoas quisessem o imperador, elas simplesmente não queriam mais os Bourbon.
Napoleão percebeu isso. Meu caro, ele respondeu quando Molière o parabenizou pelo seu impressionante retorno ao poder. Não se incomode com elogios. Eles me deixaram entrar, assim como deixaram os outros saírem. Poucos sentiam confiança no futuro. Assumir a administração do país representava um desafio formidável. A autoridade de Napoleão não ia muito além da mairie, prefeitura, em muitas áreas, e nem mesmo isso no norte e no oeste, onde o sentimento monarquista era forte. No Midi, o sobrinho do rei, o duque d'Angoulême, reuniu 10.000 soldados e guardas nacionais e marchou para Lyon. Ele foi forçado a capitular pelo Marechal Grouchy em 8 de abril e teve permissão para deixar o país, mas a guerra civil fervilhava abaixo da superfície. Nessas circunstâncias, conseguir homens para o exército e fundos para equipá-lo não seria fácil. Luís XVIII havia esvaziado os cofres, deixando apenas 2,5 milhões de francos no tesouro. Napoleão não era mais o homem para eletrizar a nação. Tinha 45 anos e não estava bem. Suas condições físicas eram agravadas por hemorroidas e talvez por outras doenças. Estava mais gordo e mais lento. Uma grande tendência ao sono, resultado de sua doença. Observou Lucian, que fora a Paris para apoiar o irmão. O próprio Napoleão admitia estar surpreso por ter encontrado energias para sair de Elba. Não encontrei o imperador que conheci em outros tempos, observou Miot de Melito depois de uma longa conversa. Ele estava ansioso. A confiança que ressoava em sua fala, aquele tom de autoridade, aquela altivez de pensamento que era manifesta nas palavras e nos gestos, tinham desaparecido. Ele parecia já sentir a mão da adversidade que logo se abateria sobre si e não parecia mais acreditar em seu destino. A maioria observou a mudança e isso não inspirava confiança. Eles só conseguiam ver um homenzinho pequeno, ansioso, com um olhar ausente e gestos hesitantes. Sua hesitação, em parte, era consequência de ele não ser capaz de encontrar a persona certa para adotar e a imagem certa a ser projetada, como já havia feito com tanto êxito quando retornou da Itália e do Egito, depois de Tilsit e mesmo após o desastre de 1812. Agora ele precisava simbolizar tudo para todos os homens. Ele deixou as tolherias que exigiam uma grande maison e uma etiqueta formal, que eram a um só tempo caras e inadequadas. Letícia, Fesch, Joseph, Lucian e Jérôme tinham todos voltado para apoiar os negócios da família, mas não receberam status formal. Ele se mudou para o Palácio Élysée, onde tinha maior liberdade para ver quem quisesse sem as complicações de uma grande corte. Suas únicas companhias regulares eram sua família, poucos ministros mais leais e Bertrand. Ele recebia Hortense com frequência e, pouco depois de sua volta, chamou o doutor Corvisart para perguntar sobre a doença e os últimos momentos de Josefina. Esse ambiente mais informal facilitava a obtenção de apoio de pessoas de quem ele havia desdenhado anteriormente. Estava mais afável do que no passado e, segundo Hortense, mais aberto, dando uma acolhida calorosa a qualquer um que desejasse vê-lo, a ponto inclusive de receber Sillé. Disse estar arrependido por ter afastado Germaine de Staël, na esperança que ela pudesse fazer propaganda dele. Durante a marcha para Paris, com exceção do exército e de antigos soldados, quem o saudou com maior entusiasmo
foram aqueles que se sentiram ofendidos pelo governo dos Bourbon. De Lyon, onde havia feito uma pausa, Napoleão decretou a extinção de 2 corpos legislativos criados pelos Bourbon, tornou proscritos todos os emigrados que voltaram com eles, anunciou o confisco de terras recuperadas por Luís XVIII e falou em pendurar nobres e padres em postes de iluminação pública. Isso lhe deu apoio de ex-jacobinos e republicanos. Mas eletrizar as massas revolucionárias estava em franca oposição com sua necessidade de manter a seu lado nobres e ex-emigrados, que ele envolveu em sua fusão, e isso também abria a perspectiva de um retorno da Guerra Civil que devastou o país antes de sua ascensão ao poder em 1799. Ele achou que deveria conseguir o apoio de todos os republicanos moderados e dos monarquistas constitucionais que constantemente maltratou e deixou de lado. Para isso, precisava de uma nova Constituição. Para a tarefa, convidou seu antigo crítico, Benjamin Constant, que tinha muitos seguidores e uma reputação na Europa toda de liberal moderado. A colaboração dos dois não foi fácil. Constant observou que nas conversas Napoleão mostrava ter instintos libertários, mas quando se tratava do poder, agarrava-se a seu velho ponto de vista de que o único modo de fazer com que as coisas fossem feitas era por meio de variantes de uma ditadura. Eu não odeio a liberdade, Napoleão disse a ele. Eu a tirei do caminho quando ela me atrapalhou, mas eu a compreendo e eu me nutri dela. Constant se frustrou com esses instintos contraditórios e com as mudanças contínuas que isso produzia. Napoleão continuava marcado pela influência de Rousseau e por sua admiração a Robespierre. Napoleão pretendia que a nova Constituição derivasse da Constituição Imperial para garantir continuidade e dar a ela o que ele via como uma maior legitimidade. Sendo assim, ela tomou a forma de um ato adicional aprovado em 23 de abril. Foi uma tentativa de transigir que teve o infeliz efeito de iniciar um debate público. A liberdade de imprensa havia sido restaurada. Debate público que reacendeu velhas animosidades que ele buscava reconciliar desde 1799. As eleições, realizadas em maio, não satisfizeram ninguém. O comparecimento ficou pouco acima de 40%, e a nova hierarquia que Napoleão buscou criar com sua fusão não triunfou. Não ultrapassaram 20% aqueles que votaram no plebiscito para referendar o ato adicional. Napoleão tentou empolgar o país com um Champ de Mai, uma versão da Federação de 1790, realizado em 1º de junho no Campo de Marte, em frente à École Militaire, onde ele tinha sido cadete, assistido por 200.000 espectadores. Foi uma cerimônia aos moldes dos antigos festivais revolucionários, com palanque para os dignatários, lugares mais altos para os membros das 2 câmaras e de outros corpos do Estado, e um altar à pátria. Mas na tentativa de também associar o evento às cerimônias de demonstração de lealdade feitas por Carlos Magno e pelos reis capetos, ele deu uma falsa impressão. Napoleão chegou num coche puxado por 8 cavalos, acompanhado de seus irmãos que, sem qualquer status constitucional, surgiram como membros de uma família real. Ele havia desenhado trajes fantásticos para eles. Estavam trajados com túnicas de veludo branco, com babados de renda e chapéus de veludo, onde havia plumas. Luthien protestou ferozmente antes de concordar em vestir aquilo.
O próprio Napoleão estava vestido de modo semelhante, num traje rosa com bordados dourados, tão apertado que ele mal conseguia andar, e sob o peso de uma capa roxa com forro de arminho. A cerimônia teve início com uma missa, com padres demais, depois da qual Napoleão fez um discurso em que insinuou que iria recuperar as fronteiras naturais da França e garantiu a seu povo que sua honra, sua glória e sua felicidade eram sinônimos da honra, da glória e da felicidade da França, ordenando que eles fizessem os maiores esforços pelo bem da pátria. Então ele jurou obedecer à Constituição. Um Te Deum foi cantado, depois do qual ele passou a distribuir águias para os regimentos, e a cerimônia terminou com um desfile militar, a única parte que os espectadores gostaram. Ele não empolgou ninguém. Não era o Bonaparte do Egito e da Itália, o Napoleão de Austerlitz, nem mesmo o de Moscou. Disse um observador. A fé que ele tinha em si morrera. O mesmo aconteceu com a fé da multidão. Para cada Vive l'Empereur, havia 10 Vive la Garde Impériale. Na volta a Paris, Napoleão escreveu a todos os monarcas da Europa, anunciando que, por desejo do povo, ele era o novo governante da França, que aceitava as fronteiras fixadas pelo Tratado de Paris de 1814, que renunciava a qualquer reivindicação que pudesse ter feito antes e que só desejava viver em paz. Em seguida, escreveu cartas pessoais a Alexandre e a Francisco e a Maria Luísa, pedindo que ela fosse ficar com ele. Hortense, que havia feito amizade com o Tsar quando ele esteve em Paris em 1814, também escreveu a Alexandre, apoiando Napoleão. Caulaincourt escreveu a Metternich, assegurando as intenções pacíficas da França. Em uma tentativa de agradar os ingleses, Napoleão aboliu o tráfico de escravos. A notícia de sua fuga de Elba causara espanto e terror entre os representantes das grandes potências reunidos no Congresso em Viena. Com menos de 1.000 soldados, ele não deveria ter sido páreo para o exército de Luís XVIII, com 150.000 homens. Mas em questão de horas, eles começaram a reunir suas forças. 50.000 austríacos na Itália, 200.000 soldados da Áustria, Baviera, Baden e de Württemberg, no Alto Reno, 150.000 prussianos mais ao norte, 100.000 anglo-holandeses na Bélgica e, vindo da Polônia, cerca de 200.000 russos. O ressurgimento de Napoleão restabeleceu uma solidariedade que se tornava mais frágil durante o Congresso. Talleyrand, agora ministro das Relações Exteriores de Luís XVIII, representando a França em Viena, foi rápido em perceber que, caso Napoleão chegasse a Paris e se tornasse governante da França, não haveria nenhuma base legal para que as potências fizessem algo quanto a isso, a não ser que ele fizesse algum movimento hostil. Caso os aliados aceitassem o novo status quo, a carreira de Talleyrand estaria encerrada. Portanto, ele preparou o texto de uma declaração que propôs aos plenipotenciários das grandes potências, segundo a qual, ao deixar Elba, Napoleão havia rompido com seu único direito legal à existência, e, portanto, ele era um fora da lei, e qualquer um poderia assassiná-lo legalmente. Metternich e outros protestaram contra um passo tão drástico, mas depois de uma discussão muito acalorada, uma versão modificada do texto foi adotada. Embora não chegasse a sancionar seu assassinato, a declaração afirmava que Napoleão estava fora da lei e fechava a porta para quaisquer negociações.
Fouché também estava preocupado. Ele tinha posto um pé em cada canoa, servindo Luís XVIII e, ao mesmo tempo, tramando uma conspiração entre os militares para trazer Napoleão de volta de Elba. Esperava que Napoleão o tornasse ministro das Relações Exteriores, mas aceitou o Ministério da Polícia, que poderia explorar para seus próprios fins. Usando seus contatos na Inglaterra, sondou as chances de o gabinete britânico concordar em deixar Napoleão no poder, ao mesmo tempo que negociava asilo político, para caso isso viesse a ser necessário. Ele também convenceu seu velho amigo jacobino, Pierre-Louis Gingenet, agora morando em Genebra, e em contato íntimo com o velho tutor de Alexandre, o filósofo César de La Harpe, a escrever para o Tsar. Gingenet tinha sido expurgado do tribunato por Napoleão, mas, como muitos colegas de pensamento semelhante, via hoje em Napoleão a única esperança para a França. Oprimida, humilhada, aviltada pelos Bourbon, a França saudou Napoleão como seu libertador. Ele escreveu para Alexandre: Só ele pode nos tirar do abismo. Que outro nome se poderia colocar em seu lugar? Que os mais capazes entre os aliados possam refletir sobre isso e tentar lidar de boa fé com essa questão. Fouché havia sido abordado por um agente de um banco vienense em nome de Metternich, que vinha ficando cada vez mais alarmado com a interferência russa nos negócios europeus e com a falta de um aliado confiável no continente para fazer frente a isso. Ele sempre buscara um aliado na França. Ele não gostava da guerra e não estava feliz com a perspectiva de um imenso exército russo marchando pela Europa Central, enquanto as forças austríacas combatiam na Itália e na França. Sabia também que Alexandre, que jamais gostara dos Bourbon e que passara a desprezá-los, podia querer aproveitar a oportunidade para substituir Napoleão por alguém que ele próprio escolhesse. O convite para um encontro em uma estalagem na Basileia foi interceptado e Napoleão substituiu seu próprio agente por Fouché. O que esse e outros encontros subsequentes deixaram claro para agentes informais de ambos os lados era que Áustria e Rússia podiam estar dispostas a negociar com Napoleão desde que ele abdicasse em favor do filho. Talvez não fosse o que Napoleão queria, mas era uma oportunidade para tirar algo de uma empreitada que começava a parecer condenada ao fracasso. Mas Napoleão não havia aprendido nada com suas experiências anteriores. Nesse minúsculo raio de esperança, ele enxergou uma grande promessa, vendo na sondagem da oferta de Metternich um sinal de fraqueza. Seus aliados estavam divididos e já não seguros de si. Então ele não abdicaria, nem aceitaria termos humilhantes. Jogaria para ganhar. Sendo assim, ele recusou a proposta e resolveu fincar pé onde estava. Já gostei muito da guerra. Não vou mais combater. Napoleão disse a Ponteculã ao retornar de Elba, mas o homem que ajudou a lançá-lo em sua carreira militar achava que ele não tinha mudado e que a guerra ainda era uma paixão dominante. Parte dele, sem dúvida, preferia ser deixada em paz, e ele fez declarações semelhantes para outras pessoas. Ele admitiu a Benjamin Constant que fora seduzido pela ambição, mas disse que agora ele queria apenas tirar a França de seu estado de opressão. Porém, a guerra se aproximava, quisesse ele ou não. A França se deparava com a possibilidade de ser invadida por uma formidável coalizão de inimigos, o que sugeria dois possíveis cursos de ação para Napoleão: assumir poderes ditatoriais
e usá-los para transformar o país numa eficiente máquina de guerra, ou voltar a 1792 e fazer um chamado para que a nação pegasse em armas. Isso era algo que Napoleão não desejava. Confiava em seu exército, que gostava de acreditar ser tão bom quanto antes e ávido pelo combate. Isso era verdade no caso dos oficiais subalternos e dos homens mais velhos nas patentes mais baixas, mas não no caso dos oficiais de alta patente. Os marechais não se opuseram a ele, por não ter a menor intenção de lutar pelos Bourbon. Apenas Marmont, Victor e MacDonald seguiram com Luís XVIII para o exílio. Isso não significava que eles tivessem intenção de combater por Napoleão, especialmente quando a causa parecia perdida. Caso típico era o de Massena, que comandava a região de Marsella e que não levantou um dedo para barrar Napoleão, mas que vivia numa semi-aposentadoria e que só queria ficar em paz. A maior parte tentava evitar o serviço de ambos os lados. Isso basicamente também valia para os generais e oficiais de alta patente que não estavam completamente comprometidos com Napoleão e apenas deixavam as coisas acontecer. Mesmo onde havia entusiasmo e devoção por Napoleão, já não existia o ímpeto da juventude para apoiá-lo. Ele também se privou de um grande recurso ao não chamar Murat, que chegou ao sul da França no fim de maio. Temendo que os aliados no Congresso em Viena fossem depô-lo, Murat aproveitou a oportunidade criada pela fuga de Napoleão de Elba para marchar e proclamar sua intenção de unir a Itália, convocando os patriotas italianos a se juntarem a ele. Poucos o fizeram, e ele foi derrotado pelos austríacos no início de abril. Ele fugiu para a França, enquanto Caroline se refugiou em um navio britânico na Baía de Nápoles, de cujo deck ouviu a multidão aclamando os Bourbon que voltavam à Sicília. Murat traíra Napoleão mais de uma vez, mas a essa altura ele não poderia causar danos, e sua presença no campo de batalha teria sido um ativo considerável. De acordo com Maret, Napoleão cogitou 2 possíveis planos. Um consistia em permanecer na defensiva, o que significa dizer que ele deixaria o inimigo invadir a França para poder manobrar de modo a tirar vantagem de seus erros. O outro era tomar a ofensiva na Bélgica, contra os exércitos aliados que se concentravam lá, e depois agir conforme as circunstâncias. Maret afirmou que Napoleão desejava seguir o primeiro caminho, mas todos os civis chamados a opinar se opuseram a isso, alertando que a Câmara dos Representantes não o apoiaria. Parece extraordinário que Napoleão tenha cedido a tais pressões, já que a primeira opção era claramente a melhor. No início de junho, ele tinha 500.000 de homens espalhados pelo país, incluindo a Guarda Nacional, e ao mantê-los juntos em posição central, poderia ter construído uma força destruidora para confrontar exércitos individuais que se arriscassem a entrar na França, como fez nas campanhas italianas. Também havia implicações políticas importantes na primeira opção. Caso a invasão aliada a porções antigas do território francês pudesse ser representada nos mesmos termos do que ocorrera em 1792, seria possível despertar o mesmo elan patriótico com resultados semelhantes. Napoleão jamais cansava de se representar como sendo amado pelo povo. O povo, ou se você desejar, as massas, quer somente a mim. Ele se gabou para Benjamin Constant. Não sou apenas, como já se disse, o imperador dos soldados. Sou o imperador dos camponeses, dos plebeus da França. É por isso
que, apesar do passado, você vê as pessoas se reunindo em torno de mim. Existe um vínculo entre nós. E isso era em grande medida verdade, certamente no que dizia respeito a Paris e às porções central e noroeste da França. Também era possível que, ao se deparar com um Napoleão completamente pacífico e com a perspectiva de invadir um país que estava em paz, os aliados tivessem parado para pensar. Seus próprios exércitos estavam cansados depois de anos de guerra, e o desejo de atacar os franceses havia arrefecido nos últimos anos. E caso, como alguns sugeriram, o povo fosse chamado às armas, visões de 1792 poderiam tê-los assombrado também. Eles tinham plena consciência das brasas ainda fumegantes da Revolução na França e na Europa. Mas Napoleão também tinha essa consciência, e as memórias de 1792 jamais o abandonaram. Ele se dobrou diante de conselhos razoáveis. O caminho do meio e sensato jamais é o correto a se tomar numa crise, Observou o general Rougny, que acreditava que uma convocação nacional para que as pessoas pegassem em armas teria revivido um ardor revolucionário que salvaria a causa. Mas o clima nos escalões superiores da sociedade não dava muitas esperanças. Depois de jantar na casa de Savary e de visitar Caulaincourt em 15 de junho, Benjamin Constant notou desânimo e um desejo de chegar a um acordo. aonde quer que fosse. A ansiedade, medo e descontentamento eram os sentimentos predominantes. Não havia vínculos ou afeições claros com o governo. Observou Miot de Melito, acrescentando que só os bairros mais pobres da cidade estavam firmes ao lado de Napoleão. Estivesse ou não apenas fingindo, como Hortência acreditava ser o caso, Napoleão se mostrava mais feliz que de costume no dia em que partiu para se unir ao exército, falando sobre literatura durante o jantar com Letícia, Hortense e seus irmãos, e dizendo, enquanto se despedia da esposa do general Bertrand: Bem, Madame Bertrand, esperemos não ter de sentir saudade da ilha de Elba. Lavalette também ficou impressionado com seu aparente otimismo. Eu o deixei à meia-noite. Ele lembrou. Ele estava com dores fortes no peito, mas quando subiu na carruagem, demonstrou uma alegria que sugeria que estava confiante no sucesso. Mas a estratégia que ele havia escolhido, levar a guerra ao inimigo, o condenava no longo prazo, uma vez que a França não tinha como suportar as forças muito maiores dos aliados em uma batalha prolongada. A campanha começou bem. Napoleão tinha cerca de 120 mil homens, com os quais pretendia derrotar Blücher com seus 125 mil prussianos, e Wellington com suas forças anglo-holandesas de 100 mil, antes que eles pudessem se unir e ficar num número muito superior ao dele. Nossos regimentos estão bem e animados pelo melhor espírito. O coronel Fantin des Odoard, da 70ª de Infantaria, um veterano de muitas campanhas e sobrevivente da retirada de Moscou, anotou em seu diário em 11 de junho. O imperador nos guiará. Por isso esperemos que ele tenha uma revanche digna. Adiante, pois, e que Deus proteja a França. Napoleão atacou primeiro Blücher e conseguiu-lhe impor um forte golpe em Ligny em 16 de junho. Teria sido uma derrota caso o general Drouet d'Erlon tivesse agido segundo as intenções de Napoleão. Não foi o primeiro exemplo em que a ausência de Berthier para supervisionar e checar se as ordens estavam sendo cumpridas se fez sentir. Soult, que agia como chefe do Estado-Maior,
não tinha nem a aptidão nem a autoridade necessárias. A batalha também poderia ter eliminado os prussianos da cena, não fosse pela fidalguia de cavaleiros franceses que, voltando de uma carga que tinha varrido o seu exército, encontraram o próprio Blücher deitado, indefeso, preso sob o cavalo morto, que seu assistente não conseguia retirar sozinho. Com uma cortesia militar, eles decidiram não matá-lo, nem fazê-lo prisioneiro. Napoleão destacou o Marechal Grouchy com mais de 30.000 homens para perseguir Blücher e se certificar de que ele não guinasse para o oeste para se unir a Wellington. Ele próprio marchou para o norte, seguindo a estrada para Bruxelas, onde, no dia seguinte, Wellington tomou posição num ligeiro aclive ao sul do vilarejo de Waterloo, ancorado em 2 fazendas pesadamente fortificadas em Hougomont e La Haye-Sainte. A chuva pesada transformara as estradas em lama, e foi necessário longo tempo para as forças francesas chegarem lá. Eles passaram uma noite fria, desanimada, e na manhã de 18 de junho, o solo estava tão encharcado que era impossível combater. Por isso, Napoleão esperou até meio-dia para a terra secar. Um Napoleão mais jovem teria enfrentado Wellington frontalmente e contornado seu flanco, prendendo-o numa armadilha feita por ele mesmo. Mas ele abandonara havia muito tempo essas manobras em favor de confronto frontal e fogo pesado. Com suas forças reduzidas, depois do destacamento de Grouchy, a cerca de 75.000 homens e 250 canhões, ele não podia ter desperdícios e também não tinha muito tempo, já que forças prussianas superiores poderiam aparecer no seu flanco direito a qualquer momento. Napoleão pretendia manter as forças britânicas presas em suas fortalezas de Hougomont e La Haye-Sainte e dar um golpe pesado no centro do exército de Wellington. Ele não estava bem, sentia-se sonolento e, como em Borodino, não dirigiu as operações ativamente. Jérôme, comandando a ala esquerda, desperdiçou tempo e vidas ao tentar capturar Hougomont, em vez de meramente neutralizar as forças britânicas. O ataque central sobre os britânicos se esgotou, com alguma urgência, uma vez que as tropas prussianas se aproximavam. Napoleão organizou um segundo ataque às posições de Wellington, a ser realizado por uma imensa carga de cavalaria. Mas o ataque vacilou e a cavalaria entrou em ação prematuramente, permitindo que a infantaria britânica formasse quadrados para repeli-la. Grouchy foi negligente na perseguição a Blücher e perdeu contato com ele quando os prussianos mudaram de curso e foram a oeste para se unir a Wellington. Em vez de marchar na direção do som dos canhões, como alguns generais insistiram que ele fizesse, ele foi adiante, afastando-se do campo de batalha. Como resultado, Blücher apareceu no flanco direito e na retaguarda de Napoleão no fim da tarde. Numa última tentativa desesperada de romper as linhas de Wellington, Napoleão enviou a guarda, mas o ataque foi mal dirigido e se afastou do trajeto definido. Ficando sob ataque frontal e pelo flanco, a guarda hesitou e algumas unidades recuaram, abalando o moral do restante do exército, que começou uma retirada rapidamente transformada em derrota sob pressão da cavalaria prussiana, que atacava por todos os lados. Enquanto uma noite sem lua caía, o caos e o medo só aumentavam. Não era apenas uma derrota militar. Era uma humilhação que destruía o moral, com estandartes, canhões, suprimentos e até a famosa dormesse
de Napoleão, abandonados durante a fuga. As estradas ficaram tão congestionadas com as tropas em fuga que ele precisou fugir a cavalo, montando a noite toda e só parando na manhã seguinte numa estalagem em Philippeville, de onde ditou 2 cartas para Joseph, uma para o público geral, a outra mais honesta, e 2 longos boletins, um sobre Ligny, o outro sobre aquilo que ele chamou de Batalha de Mont-Saint-Jean, que dizia que a batalha foi dura e que estava praticamente ganha quando um momento de pânico causado pela retirada de uma única unidade da guarda causou uma retirada generalizada. O boletim terminava com as palavras: "Foi esse o resultado da batalha de Mont-Saint-Jean, gloriosa para as armas francesas e, no entanto, tão fatal." Ele estava tremendamente exausto e lágrimas escorriam por seu rosto, mas tentou parecer otimista. "Nem tudo está perdido", escreveu para Joseph, pois havia recebido relatos de que Jérôme e Soult conseguiram reunir parte das tropas que haviam fugido, ao passo que Grouchy estava batendo em retirada de modo organizado para se encontrar com eles, e ele incitou Joseph a, acima de tudo, demonstrar coragem e firmeza. Napoleão estava em choque. A batalha fora sangrenta. Ele perdeu perto de 30.000 homens e os aliados pouco menos de 25.000. Ele também havia perdido a maior parte de sua artilharia e uma quantidade imensa de prisioneiros no campo de batalha durante a fuga. As perdas eram uma coisa, mas o dano à sua reputação como general e a seu amor próprio e ao do exército francês era o que realmente o abatia. Napoleão chegou a Paris perto das 8 da manhã de 21 de junho e foi direto para o Élysée, onde encontrou Caulaincourt, que ficou aflito por ele ter voltado, acreditando que deveria ter permanecido com o exército. Sem o exército em Paris, ele era vulnerável politicamente. Napoleão pediu um banho quente e convocou seus ministros. Os primeiros a chegar, enquanto ele ainda estava no banho, foram seu tesoureiro, Peyrouse, de quem ele queria saber quanto dinheiro havia disponível, e Davout, que ele questionou sobre o número de soldados. Davout garantiu que nem tudo estava perdido, desde que ele agisse com determinação e voltasse ao campo de batalha o quanto antes com um novo exército. Mas Napoleão estava em choque. Que desastre! Que desastre! Ele havia exclamado para Davout. Ah, meu Deus! Gritou com um riso epilético ao cumprimentar Lavalette. Às 10 da noite, ele sentou para uma reunião com seus ministros. Comunicou que, para defender o país de uma invasão, precisava de poderes ditatoriais, mas que desejava ser investido desses poderes pela Câmara dos Representantes e pelo Senado. Ele já tinha sido informado pelo presidente da Câmara e pelos seus irmãos Joseph e Lucien que a notícia do desastre de Waterloo havia se espalhado e que o ânimo na Câmara dos Representantes era derrotista e profundamente contrário a ele. Lafayette pedia sua deposição. Cambacérès, Caulaincourt e Maret o incitaram a confrontar as casas legislativas e a argumentar em favor do que ele queria, mas Napoleão irritou-se diante dessa ideia. Reynaud disse que ele deveria abdicar imediatamente em favor do filho. Davout, Carnot e Lucien o aconselharam fortemente a suspender as câmaras, a assumir poderes ditatoriais e a declarar La patrie in danger, a pátria em perigo, o grito de guerra que galvanizou a França
em 1792. Fouché disse que não havia necessidade disso, uma vez que, ele garantia, as câmaras legislativas ficariam felizes em apoiá-lo. Decrès olhou espantado. Ele e Savary sabiam que isso era um despropósito e viam que Fouché tentava enganar Napoleão. Antes de lhe dar o cargo, Napoleão disse que devia tê-lo mandado enforcar muito tempo atrás, mas ele parecia cego ao que um ministro da polícia tramava. Antes tão atento a toda a ameaça e tão rápido para ver como conseguir uma carta vencedora numa situação pouco promissora, Napoleão parecia curiosamente alienado e incapaz de reagir. Ele não se concentrava no assunto que estava sendo discutido, falando sobre o número de soldados disponíveis e a possibilidade de convocar um levante em massa, num momento pedindo relatórios sobre o clima no país, no momento seguinte culpando pessoas e eventos, especulando sobre possíveis manobras e confundindo sua própria situação ruim com uma convicção aparentemente sincera de que ele era a única pessoa capaz de salvar a França. Não se trata de mim. Ele disse para Benjamin Constant. Trata-se da França. Caso ele saísse de cena, a França estaria perdida. Ao meio-dia, Davout achou que tinha perdido sua chance e que já não havia esperança, mas o imperador permanecia calmo. Façam eles o que fizerem. Vou ser sempre o ídolo do povo e do exército. Napoleão declarou, ao ser informado de que as câmaras se preparavam para forçá-lo a abdicar ou para depô-lo. Eu só preciso dizer uma palavra, e todos eles serão esmagados. Napoleão tinha razão, mas ele não diria essa palavra. Uma multidão de trabalhadores e de soldados se reunira do lado de fora do Élysée, pedindo armas, e Napoleão só precisava levá-los até o Palais Bourbon, onde Fouché tramava sua morte na Câmara, e os representantes fugiriam mais rápido do que no 19 Brumário. Vários parentes o visitaram à noite, junto com Caulaincourt e Maret, e o aconselharam a abdicar. Só Luthian ainda implorava para que ele agisse. Onde está sua firmeza? Ele perguntou. Deixe essa indecisão. Você sabe o custo de não ousar. Ousei demais. Respondeu Napoleão, sincero, pelo menos dessa vez. De mais ou de menos? Respondeu Luthian. Ouse uma última vez. Mas ele não conseguia superar sua relutância em iniciar uma rebelião civil. Não voltei de Elba para inundar Paris de sangue. Napoleão disse a Benjamin Constant. Ele continuou a hesitar. E a cada hora, as chances de salvar algo do colapso diminuíam. Savary o aconselhou a partir às pressas para os Estados Unidos. Napoleão já havia convocado o banqueiro Ouvrard para perguntar se tinha como levantar fundos suficientes para viver nos Estados Unidos, com uma nota promissória emitida na França. Talvez ele tenha tentado cometer suicídio naquela noite. Os indícios não são claros, mas certamente ele não estava bem ao acordar às 9 da manhã de 22 de junho. Napoleão ainda não tinha decidido o que fazer, mas a essa altura, o Conselho de Ministros e Delegados das duas câmaras, que haviam se reunido naquela noite sob direção de Cambacérès, decidiram enviar uma delegação até o quartel-general aliado, na prática, deixando-o de lado. Empolgado com a quantidade de soldados que Jérôme e Soult conseguiram reunir, e com o ânimo das outras unidades espalhadas pelo país, Napoleão começou a considerar várias opções militares. Porém, às 11 horas,
uma delegação da Câmara exigiu sua abdicação. Depois que a delegação partiu, ele irrompeu num ataque de raiva e declarou que não abdicaria. Mas Reynaud observou que, ao fazer isso, ele poderia conseguir que seu filho ficasse como seu sucessor. Esse conselho foi avalizado por todos os demais ministros presentes, exceto por Carnot e Luthien, que o instigavam veementemente a tomar o poder, lembrando-o do Brumário. Mas Napoleão já não era o mesmo. Ele ditou a Luthien uma declaração ao povo da França, em que afirmava que tinha pretendido garantir a independência da nação, contando com o apoio de todas as classes, porém, como os aliados haviam prometido ódio a ele e jurado que não fariam mal à França, ele estava disposto a se sacrificar pelo país. Minha vida política está encerrada e proclamo meu filho imperador dos franceses, sob o nome Napoleão II, declarou, passando a delegar poderes para seus ministros. Carnot chorou, Fouché se iluminou. A declaração foi entregue à Câmara dos Representantes pouco depois do meio-dia, e embora estivesse claro que ninguém aceitaria seu filho como sucessor, o tema foi debatido longamente. Fouché e outros continuavam temendo que, se fosse colocado em uma situação muito ruim, Napoleão ainda poderia acordar e dar um golpe. Napoleão influenciou a escolha dos delegados que negociariam com os aliados, o que alarmou aqueles que eram mais próximos a ele, que começaram a temer por sua vida. As pessoas escolhidas não resistiriam a entregá-lo ao inimigo como uma prova de boa-fé. Ficava claro que ele precisava partir para a América o quanto antes. Napoleão pediu a Decrès que providenciasse 2 fragatas em Roquefort e a seu bibliotecário que preparasse as caixas para os livros que ele leria na viagem e que o ajudariam a escrever suas memórias. Ele vasculhou seus documentos particulares, queimando vários, mas curiosamente separando seus escritos de juventude, incluindo Clisson e Eugène, e a descrição de seu primeiro ato sexual, numa caixa que entregou a Fesch. Ele parecia não ter pressa de fugir. Ele fala de sua circunstância com uma calma surpreendente, observou Constant, que também foi vê-lo em 24 de junho. Por que eu não deveria ficar aqui? Napoleão continuava dizendo: O que os estrangeiros podem fazer a um homem desarmado? Vou para Malmaison, onde viverei em retiro, com uns poucos amigos que certamente irão lá apenas para me ver. No entanto, ele repetiu seu pedido para que Decrès deixasse 2 fragatas prontas para levá-lo aos Estados Unidos. Em 25 de junho, ele partiu para Malmaison, saindo por uma porta lateral para evitar a multidão que fazia vigília em frente ao Élysée. Ele ficaria ali por 4 dias, esperando ser informado de que os navios estavam prontos. Decrès respondeu que precisava de autorização da Comissão de Ministros, que na prática era o governo provisório. Influenciado por Fouché, o Conselho enviou o general Becker com um contingente militar para vigiar Napoleão em Malmaison, para onde também tinham ido Letícia, Hortense, Luthien e Joseph, Bertrand, Savary, o general Lailleman e seus assistentes Montholon e Planat de Lafayette, o conselheiro Lacazette e Caulaincourt. Ele recebia visitas de velhos amigos e viu seu filho com Eleonore de Laplaine, que ele disse que iria levar para os Estados Unidos depois que estivesse estabelecido. Napoleão admitiu a Hortense,
ter ficado profundamente comovido com a criança. Os exércitos aliados haviam parado de avançar, confrontados por forças francesas menores, mas ainda em condições de batalha. Negociações informais confusas aconteciam entre Fouché e Luís XVIII, ainda na Bélgica, e entre Talleyrand, que se encontrou com ele lá, e vários de seus contatos em Paris. Os aliados também discutiam entre si se deveriam restaurar Luís XVIII ou pôr alguém em seu lugar. Unidades em várias partes do país continuavam a lutar. Alguns oficiais planejavam raptar Napoleão de Malmaison e reunir o exército em torno dele para continuar combatendo. Ainda havia 150.000 homens nas forças armadas do país e outros teriam se unido a eles. Em 29 de junho, quando soube que os exércitos aliados estavam outra vez se movimentando, Napoleão ofereceu seus serviços ao governo provisório, prometendo se retirar para o exílio assim que a vitória fosse conquistada. Fouché desprezou a ideia, uma vez que havia ficado claro que uma das pré-condições para qualquer negociação era que Napoleão deveria ser entregue. Sem querer provocar quaisquer movimentos violentos da parte dele ou de sua entourage, o governo provisório enviou decreto a Malmaison para informar a Napoleão que 2 fragatas o esperavam em Roquefort. No mesmo dia, depois de se despedir de Hortense e de outros, e parando por um tempo no quarto em que Josefina morreu, ele deixou Malmaison para ir a Roquefort, escoltado por Becker e seus homens. As 2 fragatas estavam prontas, mas o porto estava bloqueado pela Marinha Real e, portanto, não havia possibilidade de navegar sem um salvo-conduto que, segundo prometido a Napoleão, seria obtido pelos negociadores do governo, uma mentira deslavada. Fouché tinha deixado que ele chegasse a Roquefort, onde ficou isolado de qualquer apoio que pudesse encontrar em Paris, e depois que entrou a bordo de uma das fragatas, estava em uma armadilha. Enquanto esperava em vão pelo salvo-conduto, Napoleão teve permissão para visitar a ilha de Aix, perto de onde seu barco estava ancorado, e para inspecionar as obras que havia encomendado. Ele foi ovacionado pelas tropas estacionadas ali, mas isso não mudava o fato de que, na prática, era um prisioneiro. Os aliados entraram em Paris em 7 de julho, e Napoleão não gostava da ideia de ser levado de volta como preso. Por isso, no dia seguinte, enviou Savary e seu camareiro, Lacaze, à fragata britânica HMS Bellerophon, que bloqueava o porto. Ao mesmo tempo, vários planos para sua fuga eram discutidos. Joseph encontrou um mercador que o levaria incógnito para os Estados Unidos, mas Napoleão rejeitou esse subterfúgio, considerando-o indigno. O capitão Maitland, comandante de Bellerophon, deu a entender a Savary e a Lacaze que Napoleão receberia uma oferta de exílio na Grã-Bretanha, o que parecia uma solução mais adequada. Napoleão escreveu uma carta ao príncipe regente, declarando que, confiando na magnanimidade dele e de seus súditos, desejava, como Temístocles, ir sentar-se ao pé da lareira com o povo britânico. Nas primeiras horas de 15 de julho, Napoleão vestiu seu uniforme de campanha de coronel dos caçadores da velha guarda e, às 4 da manhã, foi a bordo do brigue francês L'Épervier, que o levou até perto do HMS Bellerophon e ancorou. Para Becker, que sugeriu escoltá-lo, ele respondeu: "Não, General Becker. Jamais poderão dizer que a França me entregou aos ingleses." Ele tomou uma xícara de café
e conversou calmamente sobre as tecnicalidades da construção de navios, enquanto um bote vinha do navio britânico. Madame Bertrand agiu como intérprete da conversa com o oficial naval britânico, e Napoleão deu ordens para que seu grupo entrasse no bote. Ele entrou por último e sentou. Enquanto a embarcação se afastava, a tripulação do Epervier gritou «Vive l'Empereur!», o que levou Napoleão a pegar um pouco de água do mar e a abençoá-los com ela. Fazia 137 dias que ele havia desembarcado no Golfo Juan, mas os apoiadores de Luís XVIII tentaram diminuir o interlúdio, referindo-se aos 110 que se passaram desde a saída do rei das Tulherias até o seu retorno no início de julho, como meros 100 dias. Como em tantos outros casos em sua vida extraordinária, a propaganda napoleônica transformou isso nos 100 dias, um capítulo trágico glorioso na marcha do imperador rumo à história. Ele foi levado a bordo do Bellerophon e disse ao capitão Maitland que tinha ido se entregar à proteção do príncipe regente e das leis da Inglaterra. Os oficiais navais britânicos tiraram os chapéus e se referiram a ele como senhor, assim como o almirante Rotin, que navegava no HMS Superbe naquele dia, e o convidou para jantar. Ele se sentiu respeitado e, ironicamente, seguro quando voltou ao Bellerophon, que partiu para a Inglaterra no mesmo dia. Os seus, entre aspas, 100 dias na França tinham acabado. Enquanto o Bellerophon contornava a Ocean em 23 de julho, Napoleão olhou para a terra da França pela última vez, sem saber ainda que Luís XVIII havia retomado seu lugar no trono, com um gabinete comandado por Fouché e Talleyrand. O que ele jamais saberia era que, ao ouvir as notícias, Maria Luísa escreveu ao pai dizendo que ele tinha trazido grande alívio para ela, pois isso acabava com vários rumores tolos que andaram circulando de que o filho dela poderia se tornar imperador dos franceses.